1 Samuel, capítulo 24. Todos encontraram? Amém? Amém? Igreja, essa mensagem de hoje tem como título: Meu inimigo sobre as minhas próprias mãos. Qual é a sensação? Não repara minha voz, tá, igreja? Deus está no controle de tudo. Minha garganta está muito inflamada, mas o Senhor vai dar graça. Até no final dessa mensagem, para que eu termine essa mensagem entregando aquilo que Deus mandou entregar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. A sensação de ter o inimigo sobre as próprias mãos é uma delícia, é maravilhoso, é muito gostoso, deve ser, não é? Mas é maravilhoso sim, igreja. Já tive por 2 vezes quem destruiu minha vida, quem destruiu assim quase tudo em minha vida, destruiu meus sonhos, o pouquinho de expectativa que ainda restava, destruiu tudo. Deus colocou aqui, ó, na minha mão. Aí quando Deus colocou nas minhas mãos, Ele falou assim comigo: pronto, eu coloquei ele nas suas mãos. Agora, eu quero que você conheça quem é você e quem é Ele que está nas suas mãos. E depois que você conhecer quem é um e quem é o outro, você decide o que você vai fazer. E foi assim que verdadeiramente essa pessoa que eu vou ministrar hoje, essa noite, teve essa sensação. E é isso que eu vou passar para a igreja. Por que Deus coloca o nosso próprio inimigo nas nossas mãos? Igreja, tem pessoas que elas se tornam inimigos, não de nós mesmos, mas se fazem inimigos do próprio Deus. Quando essas entram nas nossas vidas, porque todas as pessoas que têm intenção de entrar em outra vida, olha para mim, presta muita atenção no que eu vou falar. Todas as pessoas que têm intenção de entrar em outra vida, saiba realmente se você está a fim de ficar até o fim nesta vida. Porque pagará um preço tanto para entrar, tanto para sair. Então, decida muito bem quando você for entrar na vida de alguém. Sabe por quê, igreja? A maior destruição, a maior arma que o diabo usa para assassinar as pessoas, assassinar a alma, assassinar sonhos, assassinar projetos, assassinar por completo uma pessoa, a maior arma é esta, é de entrar na vida de outra pessoa. Ah, ela entrou porque ela quis, porque ela deixou. Ah, ela entrou porque a outra pessoa deixou. Não é bem assim. Porque toda pessoa que Deus nos faz conhecer ou permite entrar nas nossas vidas, Ele permite com um propósito. Mas você pode ter certeza que o propósito de Deus, ele é perfeito. Ele não permite a vontade dele que uma pessoa entra na vida de outra é para ser bênção e não para ser maldição. Então, analise bem quando você for entrar na vida de uma pessoa. Se não está disposto a ficar na vida dessa pessoa até o fim, até no momento que Deus dá um basta, porque a Bíblia fala que até a morte nos separar. Então, igreja, pense bem, analise bem, quando Deus te colocar na vida de uma pessoa. Pense bem. Você sabe por quê, igreja? Porque Ele vai cobrar de você todo o propósito dEle, que foi para que você entrasse naquela vida e para que você, para a missão que você tivesse que concluir. Porque todo o propósito de Deus
quando Ele coloca uma pessoa nas nossas vidas, é que nós concluímos o propósito de bênção, de maravilhas. Amém? Então, olha, quando entrar na vida de uma pessoa, pense bem. Se você está entrando para ficar. Porque você vai pagar um preço para entrar e para sair. Amém? Meu inimigo sobre as minhas próprias mãos. Amém, igreja? Nesta madrugada, quando eu estava literalmente sem voz, eu perguntei assim para Deus: Deus, como eu vou ministrar o culto desta noite? Deus falou assim comigo: tudo está sob o meu controle, mas você vai mudar tudo. Porque eu determino que tudo seja mudado. Você vai ministrar 1 Samuel, capítulo 24. Eu estou assim, meu Deus, eu acho que eu conheço essa passagem. E outra coisa, aí, né, dobre os seus joelhos que eu vou te dar o título. Porque Deus não dá tudo de mão beijada. Você paga um preço, por etapas. Eu dobrei meu joelho, agora eu vou te dar o título. O seu inimigo sobre as suas próprias mãos. Igreja, nesta semana, alguém me acusou. Disse coisas que jamais eu teria coragem de fazer. Ou melhor, ultimamente, o inimigo tem me acusado. De coisas que eu jamais faria, jamais seria, jamais falaria. Em 18 anos de ministério, estou diante de vocês. Se vocês discordarem, pode falar, e eu dou liberdade para vocês virem aqui diante da câmera e falar. Para amanhã eu postar no Facebook, ou melhor, para depois do culto eu postar. Que essa pessoa teve uma pessoa que perseguiu ela durante toda a vida dela. Mas no momento, essa pessoa deve ter perguntado assim: Deus, por que essa pessoa me persegue tanto? O que eu fiz? Em 2014, igreja, eu conheci uma pessoa que eu falei assim: meu Deus, que pessoa espetacular, que pessoa maravilhosa. Aí, né, eu fui observando, eu fui analisando. Tem pessoas que têm coisas tão bonitas que passam, mas às vezes, igreja, tem uma essência que mata, que é a essência venenosa. E a essência, igreja, tem essências, porque tem perfume que você não usa todas essas horas. Você não fica perfumado o dia inteiro, não é? Tem um instante. Então essa pessoa exala a sua essência. Quando você descobre que aquela essência, ela é mortífera, ela mata. Então matou, assassinou. Fui assassinada pela essência. Então tem pessoas, igreja, que tem uma essência assassina, que destrói, que mata, que entra na vida das pessoas para assassinar, para matar. Que não entra naquele propósito que Deus designou. Entra para ser bênção. Entra para estruturar. Então, igreja, voltando a dizer que uma pessoa, às vezes as pessoas que me condenam por coisas que eu não fiz, ou principalmente por coisas que eu não tenho a intenção. Pois, igreja, eu passei por essa sensação de ter essa essência maligna, que exalou essa essência maligna. Eu tive nas minhas mãos. Então a igreja é tão bom, é tão maravilhoso quando você tem um inimigo nas suas mãos. Mas igreja, quando você tem ele nas suas mãos, que você pode destruir, aí sim você descobre se você é um crente ou você é um cristão. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra. Davi poupa a vida de Saul. Então eu estava falando de Saul. Saul passou a vida de Davi perseguindo ele. Saul não aceitava Davi. Lembrando que Saul um dia foi beneficiado por Davi. Ele estava perturbado por espíritos malignos. E Davi foi ali e tocou sua harpa. E ele foi liberto.
daqueles espíritos que atormentavam a sua vida. Então, foi o diabo que colocou Saul na vida de Davi? Ou colocou Davi na vida de Saul? Na verdade, Deus aproximou Davi da vida de Saul para ser bênção, para ajudar. Mas o que Saul fez? Saul começou a perseguir Davi. Sempre assim, igreja. A gente persegue quem Deus coloca na vida da gente para ser bênção. Poxa, não deveria ser assim. Perdemos as pessoas que Deus coloca como bênção nas nossas vidas porque não soubemos valorizá-las. Porque não soubemos respeitá-las. Ou não soubemos honrá-las. Amém? Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhes dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, e aliviaram o seu ventre. Vocês já entenderam? O que Saul foi fazer? Saul, ele foi defecar. Ei, igreja. Ainda você vai ser pego. É na hora em que você estiver desprovido. Porque o inimigo, por mais que ele se acha forte e poderoso e protegido, uma hora você vai precisar fazer suas necessidades. E quando você precisar fazer suas necessidades, você está desprovido. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesa. Então, os homens de Saul lhes disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Repita comigo. Eis que te entrego nas suas mãos o teu inimigo. E far-lhe-ás o que bem te parecer. Ai, e é Deus que falou isso com ele? Ei, Deus colocou na minha mão o meu inimigo, aquele que se fez meu inimigo, e me deu autoridade para me fazer o que eu bem entender com ele. Complexo de entender. Hoje eu não estou com mensagem nenhuma preparada. Não estou com nenhum papel em mãos. Eu vou ministrar essa noite literalmente sobre a direção do Espírito Santo. Amém, aleluia. Amém? Levantou-se Davi e, furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente, na sua versão está o quê, ô Lucas? Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Então Davi saiu de mansinho, por detrás, estava lá bem fazendo as suas necessidades físicas. Davi foi lá e cortou um pedacinho do manto dele. O manto significa coisa sagrada, vestidura, proteção.
Aí cortou para quê? Para que Davi fez isso? Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Na sua versão está como, Lucas? Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Poxa vida! Davi, ele estava com o inimigo dele nas mãos dele, pois sentiu pesar de ter cortado um pedaço do manto de Saul. Mas Deus não disse. O próprio Deus disse: hoje é dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem parecer. Ou seja, Deus colocou o inimigo de Davi na mão dele, que era Saul. Na verdade, é para Davi se conhecer a si mesmo quem ele era. Sabe, igreja? Quando Deus colocou o inimigo que exalou a essência assassina sobre a minha vida, quando colocou aqui na minha mão, por 2 vezes. Quando eu vi aqui na minha mão que eu poderia destruir, detonar com aquela vida, Deus colocou esse sentimento que colocou em Davi. Poxa vida, eu cortei um pedaço da orla do manto de Saul. Poxa Deus, eu não podia ter feito isso. Mas Deus tem lá os propósitos. Amém? Prosseguindo. E disse aos seus homens, ou seja, os guarda: o Senhor me guarde de que eu faça mal, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso é que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Será que você sabe o peso de tocar na honra no nome de ungido do Senhor? Será que você não tem temor quando nos cantos de sua casa você ironiza ungido do Senhor? Pois eu tenho temor e tremor. Eu até tremo. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu ao seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Por que que ele temeu quando ele cortou o manto de Saul? Porque ele era ungido do Senhor. E o manto era de um rei ungido. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe referência com o rosto na terra. Olha o temor. Ele é meu inimigo, mas é um escolhido de Deus. Quando Deus colocou o meu inimigo sobre as minhas mãos, eu descobri que ele tem um chamado de Deus. Em momento nenhum eu desisti daqueles que se fizeram meus inimigos, porque são chamados do Senhor. Muitos perguntaram para mim: por que você não faz nada contra tal pessoa? Igreja, vocês são testemunha
que até processo eu já enfrento por causa de ministério, por causa de igreja. Igreja, e o que eu faço? Vocês são testemunha também. Eu apanho sozinha. Eu deixo que me batem. Igreja, sabe por quê? Com o ungido do Senhor não se mexe. Amém? Prosseguindo. Mesmo assim, igreja, Davi ele fez referência, porque era rei. Ele abaixou a cabeça e falou assim: oi, Senhor. Vamos lá? Prosseguindo. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Perguntou para Saul: por que você acha, Saul? Por que você pensa que eu desejo o seu mal? E nisso, pedaço do manto dele escondido. Chegou a hora. O que eu vou fazer com meu inimigo em minhas próprias mãos? O Senhor te pergunta nesta noite. Amém? O Senhor te pergunta. Muitas das vezes, igreja, as pessoas, ao invés de pacificar, elas só fazem causar mais inferno. Então, o que Davi perguntou para Saul? Por que você acha? Por que você deixa ser convencido pelas pessoas que falam que eu quero te fazer o mal? Porque o inimigo, igreja, ele não reconhece os seus próprios erros. Pelo contrário, ele quer colocar suas culpas, as suas próprias culpas, sobre a culpa de quem ele persegue. E mais, igreja, mas na verdade, Davi, ele fez um questionamento para Saul, o seguinte: Saul, você está deixando as pessoas alimentar a sua ira, a sua vingança, o seu ódio. Eu não quero o seu mal. Você quer a prova? Você quer, Saul, a prova de que eu realmente não quero o seu mal? Você quer a prova de que eu realmente não quero o seu mal? Então toma. 1 Samuel 24:10 agora. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou. Porque diz: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Ora, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal e nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Qual seria mais prazeroso? Muitas das vezes nós temos o gosto de ter uma pessoa nas nossas mãos, quando nós sabemos de uma coisa contra ela. Temos o gosto de saber que temos uma pessoa nas nossas mãos, quando nós pegamos ela no flagrante de um erro, de um pecado, nos fazendo de santo, como se fôssemos perfeitos, na intenção de condenar aquela pessoa. Pois você mata com o próprio olho. Alguém postou um vídeo tão desagradável, tão nojento na internet, e alguém compartilhou: como eu sou protestante, eu devo protestar contra o pecado, eu não devo ironizar. Pegou parte da mensagem de um profeta do Senhor, homem de Deus, que estava ministrando. Isso que já aconteceu aqui comigo uma vez, porque eu estava com um anel, fui bater aqui e quebrou o vidro que estava aqui, ó.
Isso já aconteceu comigo. O que aconteceu? O irmão foi convidado para ministrar naquela igreja. Ele estava ministrando a igreja. E no espírito, ele entregou e ele bateu a mão. Quando ele bateu a mão, era uma mesa toda coberta de pano, de tecido muito bonito, e era a mesa da Santa Ceia para aquela noite. Nele bater a mão, era uma mesa montada, ou seja, uma mesa falsa. Puseram duas peças de gesso e colocaram um vidro por cima. Ele bateu, pá, e quebrou. Aí alguém pegou só aquela partezinha e colocou assim embaixo. Não vigiou em vaso. Igreja, quando eu vi aquele vídeo, aquele irmão olhou para a igreja. Aquele irmão estava sendo altamente usado por Deus. Quando ele olhou para o olhar de condenação dos irmãos, mataram mais um profeta, degolaram mais um João Batista. Aquele profeta entregou o microfone de vergonha. Não brinca com o sentimento dos profetas, porque você está calando eles. Você matou mais um. E ainda acha idiotas para compartilhar, curtir uma coisa dessa. Não vigiou. Foi quem montou aquela mesa. Qual é a sensação de ter o meu inimigo em minhas mãos? A sensação foi que Davi mostrou para Saul que ele era mais humilde, mais homem de Deus do que o próprio Saul. Porque Saul perdia o seu tempo para perseguir. Porque Saul entrou na vida de Davi para ser ajudado. Porque lá atrás, quando Davi conheceu Saul, foi para libertar ele de demônios que atormentavam a vida dele. Então, quando Deus te coloca na vida de uma pessoa, esteja ciente e preparado para entrar na vida daquela pessoa. Por quê? Você pagará um preço, tanto para entrar, tanto para sair. Igreja, ou seja, Davi abençoou a vida de Saul. Só que Saul tirava o tempo, a vida dele, para tirar a paz de Davi. E o que Deus fez? No momento desprovido, os mais espertos aí, ó. Muita gente se acha todo poderoso. Ei, você defeca como qualquer outro. Você tem as suas necessidades físicas como qualquer outro. Sai de você o mesmo que sai no outro, no mais pobre, no mais rico. Você pode comer caviar. Você pode comer o melhor. Mas o que sai de você é a mesma coisa que sai do pobre. João Batista foi decapitado. Você sabe por quê? Porque ele condenou Herodes por ele tomar uma mulher que ele não podia. Deus foi lá porque nós temos que ser protestantes. Nós não podemos calar para a injustiça de ninguém. Porque quando você cala, não tem nada a ver com a minha vida, não é comigo, eu não vou entrar no meio disso não. Quando você cala, você se torna conivente. E lá em Isaías 31:3 diz: quando o Senhor estender a mão, cairá por terra tanto o culpado como quem o ajuda. Conclusão, igreja. João Batista, ele condenou a atitude de Herodes.
que não poderia se casar com Herodias, pois Herodias alimentou aquela vingança. Num belo dia, o que Herodias fez? Ela percebeu que Herodes tinha bebido um pouco mais. Ela pegou a filha dela. Quantos são os que usam os filhos para suas vinganças? Infelizmente. Pegou aquela filha linda e perfeita, maravilhosa dela. Falou assim, vem cá, vem cá. Chegou o dia do aniversário de Herodes. Numa festa. Dança para Herodes. Por quê, mãe? Depois você vai entender. E aquela filha começou a esbanjar. Mostrou toda a sua sensualidade, sua beleza. E começou a dançar. E ali dançando, Herodes ficou encantado. Ele logo me falou com ela, pede o que me quiseres que eu faça. Filhinha inocente? Mamãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. Ninguém gosta de ser corrigido. A correção, ela alimenta a vingança. Vai borbulhando vingança. Desde quando eu me tornei pastora neste lugar, desde quando vocês me conhecem, eu falo, eu sou pastora de correção. Exortadora. Nunca tive medo de corrigir. E nem de pagar preço que for. Porque já entraram nessa porta ali, ó, com pedra deste tamanho para me matar. Porque eu no ouvido eu falei, Deus me manda te dizer isso, isso e isso. Conseguiram me matar? Não. Igreja, conclusão? Pois Herodias falou, eu quero a cabeça do profeta. Conclusão, igreja? Sabe o que aconteceu? Pois a cabeça do profeta foi cortada. Porque ele, como rei, não podia voltar atrás na palavra. Porque ele falou, pedes o que me quiseres. Pois ela foi lá na mamãe dela. E a mamãe falou, pode pedir a cabeça de João Batista. Porque ela alimentou a correção que ele deu lá atrás. E cortou a cabeça de um profeta. Mas por que Deus não livrou? Há coisas que Deus permite, igreja, para tratar. Será que quando aquela cabeça de um profeta foi vindo numa bandeja, que ela falou ainda, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Porque ela queria, igreja, que a cabeça de João Batista viesse numa bandeja, como escárnio. É maravilhoso colocar o nome de um profeta em escárnio. É maravilhoso rir de um profeta. É maravilhoso, não é? Quando Deus coloca um inimigo nas suas mãos, não é? É maravilhoso. Mas quando Ele coloca, é para você saber quem é Ele e quem é você. Então Davi, ele soube quem ele era. E Saul, naquela hora, soube quem verdadeiramente era Davi e quem verdadeiramente era ele próprio. Então, igreja, Saul, ele percebeu, eu não valho nada. Eu persigo este homem. Eu persigo esse homem dia e noite. Esse homem me teve na mão dele para me matar e ele não me matou. Igreja. Por quê? Porque era ungido do Senhor. Olha, Davi, mas ele não ficou calado. Porque ele
Porque, igreja, quando você cala, você é conivente. Eu respondi para uma pessoa essa semana. O fato de eu não vingar de meu inimigo, daquele que prejudicou a minha vida, não diz que eu tenho que me calar para o erro dele. Seja quem for que me perguntar quem é essa pessoa, eu falo, é isso, isso, isso e isso. Sabe por quê, igreja? Porque eu sei falar de uma pessoa sem difamá-la. Quando você fala a verdade sobre uma pessoa, você não está difamando dela. Você está falando do caráter dela. Se ela não quer mudar, se ela não quer mudar aquela índole, aquele caráter ruim, isso significa que ela não está escondendo o seu caráter. Então, o seu caráter tem que ser exposto. Tem que ser falado, tem que ser divulgado mesmo. Aí, igreja, conclusão. Falei, seja quem for que me perguntar sobre uma pessoa, é que nem eu falo com as minhas ovelhas. Se alguém me perguntar, quem é você? Que nem muitas das vezes acontece, as pessoas perguntam, quem é essa ovelha para a senhora, pastora? Quem, que nem já me pediram, né, Adriana? Quantas pessoas me pediram carta de apresentação para levar? Aqui tinha uma pessoa que que tinha liberdade condicional e eu tinha que dar carta para essa pessoa o tempo todo para levar diante do juiz, para dizer que ela está frequentando a igreja. Já teve esse caso aqui na minha igreja. Então, igreja, deixa eu te falar uma coisa com vocês. Mas, Saul, ele não calou para Davi. Olha, Davi. Ele não calou. Ou seja, Davi não calou para Saul. O que ele falou? Saul, olha aqui. Escondeu o manto atrás. Só quero te dizer uma coisa. Você deixa ser convencido pelas pessoas, porque o mal das pessoas, igreja, é julgar quem é a outra. É julgar que a outra pessoa seria capaz de fazer coisas ruins. Porque sua própria mente corrompida, como eu li no início do culto, a sua mente maldosa, como eu li nessa passagem aqui, ó, que está lá em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, se você está com a mente corrompida e só pensa mal, é perverso, é sem caráter algum, você acha que todo mundo é igual a você. Aí ele logo complementou. Olha, escuta aqui. Eu vou te falar. Tá bom, Davi? Você fica aí achando, dando ouvido para todas as pessoas que estão falando que eu quero te ver morto, te ver derrotado. Uma pessoa falou, será que eu quero ver a derrota das pessoas? Igreja, vocês me conhecem. Eu amo ver o bem-estar das pessoas. Eu torço, eu oro pelo bem-estar das pessoas. Eu oro para pessoas conquistar coisas que eu mesma não tenho. Como eu já presenteei pessoas com coisas que eu precisava, com coisas que eu não tinha, essa é a nossa missão, igreja. Porque a Bíblia fala que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. E assim aconteceu neste momento aqui que eu acabei de ler. Por quê? Saul, igreja, ele teve a resposta de Davi que ele precisava. Então o que Davi falou com ele? Olha, Saul, você fica deixando todo mundo falar de mim para você, achando que eu quero o seu mal, mas eu te digo agora. Olha aqui, ó. Eu te tive nas minhas mãos. Olha aqui, ó, o pedaço do seu manto. Você como meu inimigo estava nas minhas mãos. Eu poderia ter te matado, porque você é ungido do Senhor. Então, igreja, vamos ter temor.
Porque as pessoas continuam matando profetas. Continuam assassinando profetas. Continuam calando os profetas. Tenha temor e tremor. Então, quando você tiver aquela pessoa que você supõe ser sua inimiga, ou um sentimento de vingança, é para você saber quem é ela que está sobre as suas mãos e quem é você. Quando você faz assim, querido, você está na minha mão, mas eu não vou fazer nada com você. Quantos de nós procuramos saber de alguma coisa daquela pessoa que nos persegue, para ela ficar na nossa mão? Para com isso. A sua função. O desejo de Deus para a sua vida, quando Ele coloca o seu inimigo nas suas mãos, é te lembrar do quê? Amai os vossos inimigos. Significa que você amar e orar não é você fazer isso aqui, ó, ou fazer isso, ó, pá, matar. Não. É você amar e orar por eles. Não é para você descartar eles das suas vidas. Sabe por quê? A propósito de Deus para todas as pessoas que entram na sua vida, ou das pessoas que você entra na vida delas. Mas lembrando que todas as pessoas que ao entrar na vida de qualquer pessoa, esteja consciente de que você queira permanecer na vida desta pessoa. Porque você pagará um preço para entrar e para sair. Que Deus abençoe vocês.